Amém? Então, livro do Gênesis, capítulo 49. É o penúltimo capítulo, já tem 50 capítulos. E o penúltimo, nós temos aqui um versículo apenas que nós vamos ler essa noite. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 22. Diz assim, só esse versículo, depois eu conto o histórico, o contexto dele. José é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero junto a uma fonte. Seus caminhos se estendem sobre o muro. José é um ramo frutífero junto a uma fonte, e seus caminhos se estendem sobre o muro. Só esse versículo para nós refletirmos essa noite, amém? Na semana passada nós assistimos aqui a um filme, né? Um filme passado nos nossos dias, contextualizado para os tempos atuais, mas no final do filme foi revelado, para aqueles que não tinham percebido ainda, que na verdade ele não passava de uma versão moderna, contemporânea, de uma história muito antiga, né? E essa história aconteceu, foi um facto real na vida de um homem, na vida de uma família, que foi a família de Jacó. Nós sabemos que os 3 patriarcas de Israel são Abraão, Isaac e Jacó, né? Os 3 grandes patriarcas. E foi justamente dentro da família de Jacó que surgiu todo esse evento, todo esse fenômeno que nós assistimos na semana passada, com um dos seus filhos mais novos, ele teve 12 filhos, o 12º deles, né? chamado José, e ele veio a ter um outro filho mais tarde, que foi Benjamim. Por isso é que se diz que o Benjamim da família é o filho mais novo, não é? Porque o filho mais novo de Jacó, ele deu-lhe o nome de Benjamim. Mas o centro da história, na realidade, é justamente o que aconteceu na vida de José. E o filme que nós vimos na semana passada, ele retrata justamente essa história, né? Desse rapaz que teve todo aquele conflito com os seus irmãos, a consequência desse conflito, e depois tudo o que aconteceu na vida dele, vocês conhecem a história, né? Então José, ele era um dos 12 filhos de Jacó, e um dos 2 filhos que ele teve com a sua esposa amada. Como vocês sabem, antigamente um homem tinha mais do que uma esposa, mas o coração de um homem, ele não é assim tão fácil de dividir, né? Ele pode dividir facilmente o corpo, mas o coração não é a mesma coisa. E embora eles tivessem mais que uma mulher, muitas vezes eles tinham uma predileta, tinham uma a quem eles amavam de verdade, né? E as outras faziam parte do conjunto da obra, né? Como nós sabemos, se vocês conhecerem a história de Jacó, vocês vão saber que Jacó, ele se apaixonou por uma moça chamada Rebeca. Ela era sua prima, era filha do seu tio Labão, né? E em meio a tudo que aconteceu, a vida de Jacó é uma vida muito atribulada. Um dia a gente fala sobre isso, talvez daqui a pouco a gente fale alguma coisa sobre isso, mas era assim, foi uma vida bem conturbada. E então, em meio a essa vida assim meio agitada de Jacó, a certo momento ele teve que fugir do seu irmão Esaú, e nessa fuga ele escondeu-se lá na quinta do seu no sítio lá do seu tio Labão, e nesse momento, nessa fase da vida dele, ele conheceu então essa moça e se apaixonou perdidamente por ela, profundamente por ela, chamada Rebeca, né? Então ele se apaixona por ela e ele vai ter com o seu tio e pede a mão da sua prima em casamento. E seu primo disse: tudo bem, vamos fazer aqui um acordo.
Só que antigamente não era assim tão fácil, né? Não era assim, o Eric quer namorar para a Andressa, aí eles começam a namorar, aí passado um ano os pais ficam sabendo. Antigamente não era desse jeito. E outra coisa, tinha que namorar para uma moça de família, era um negócio sério, né? E aí a proposta que Labão fez para Jacó foi que ele tinha que trabalhar 7 anos. Tinha que trabalhar para ele durante 7 anos, lá nas herdades dele, na roça, nos trabalhos do gado, tudo que houvesse para fazer, Jacó tinha que fazer durante 7 anos. Ao fim de 7 anos, ele lhe dava a filha em casamento. E Jacó aceitou a proposta. Top, Eric. 7 anos, dá? Né? Pode escolher uma mais barata, né? Então ele escolheu a mais cara, né? Pronto, pagou o preço, né? Trabalhou 7 anos. Ao fim de 7 anos ele casou. Finalmente realizou o seu sonho, né? Casou com a sua amada, né? Só que aquele negócio lá antigamente era meio estranho, né? Eu acho que o povo bebia demais, né? No casamento, de tal maneira que ele foi dormir com a sua esposa e pensa na surpresa do dia seguinte. Ele não tinha casado com a Rebeca, ele casou com a irmã dela. Labão enganou ele, seu tio enganou. Essa é a parte difícil de entender, como é que ele não notou a diferença. Ou elas eram muito parecidas, certo é que, ou então ele já estava muito debilitado, que ele não deu conta da diferença não. Certo é que no dia seguinte, quando ele acordou, ele viu que tinha sido enganado por seu tio, e a mulher com quem ele tinha casado não tinha sido Rebeca, tinha sido a irmã mais velha dela. E seu tio então lhe explicou: meu filho, aqui na nossa casa a regra é a seguinte: primeiro casa a mais velha e depois casa a mais nova. Mais 7 anos. Aí ele disse assim: tudo bem, quanto é que é para a outra? E ele disse: mais 7 anos. Aí ele trabalhou 14 anos para o seu tio Labão, para ter direito finalmente a casar com a mulher que ele amava, Rebeca, né? Para ajudar no negócio, Rebeca era estéril. O que naquela época era uma vergonha grande demais, né? Era considerado uma maldição. Mulher estéril não tinha valor. Se a mulher já tinha pouco valor, o que dava valor à mulher era gerar filhos. O mérito todo, o valor da mulher estava nos filhos, estava no ventre. Mulher que não dava filho era um problema seríssimo, né? Mas mesmo assim, Jacó ficou com ela, ele amava ela de verdade, né? E ele ainda teve outra mulher, além da irmã dela, eram 3 que ele tinha, né? E teve filhos dessas 2 outras mulheres, mas de Rebeca a coisa foi muito complicada, até que um dia Deus abençoou. Deus fez um milagre no ventre daquela mulher, um milagre caro. E ela engravidou, e dessa primeira gravidez nasceu José. E depois ela engravidou de novo. E da segunda gravidez nasceu Benjamim. E ela morreu no parto. Ela morreu no parto de Benjamim. Pense no negócio. Então este é o contexto de José. Talvez por tudo isso que aconteceu, por esse amor, por esse esforço tão grande que Jacó teve, e por motivos certamente, outros motivos que nós vamos ver daqui a pouco, à medida que José foi crescendo, Jacó começou a adotá-lo como seu filho predileto. Só que Jacó, como nós dissemos, tinha mais 10 filhos. Né? Faltava um, que era Benjamim, mas não tinha nascido ainda. Então ele tinha mais 10 filhos, que não eram da mesma mulher. Lembro no filme que num certo momento um dos irmãos dele diz: esse aí não é meu irmão. Era porque ele não era filho da mesma mulher, da mesma mãe. Ele era filho do mesmo pai, mas não era filho da mesma mãe. Por isso ele não o reconhecia como seu irmão, porque ele não era filho da mesma mãe. E então acontece todo esse rebuliço na vida de José. Ele vem então a ser o filho predileto do seu pai. E Jacó não fazia questão de esconder. Ele assumia claramente que é um erro grave, né?
Esse negócio de pai e mãe ter filho escolhido só dá besteira. Com certeza, um dos motivos da inveja grande que existia nos seus irmãos era justamente por causa do favorecimento que havia da parte do pai. É óbvio que também a Bíblia nos ensina que havia méritos da parte de José. Havia muito mérito da parte de José. Mas também havia esse detalhe. Eu creio que talvez o facto de ele ser filho da mulher que ele amava, ter sido um filho tão esperado durante tantos anos, que eles tentaram essa gravidez, e ele percebeu que esse filho foi fruto de um milagre de Deus. Aí todo esse contexto fez de José um filho muito especial para Jacó, né? Só que ele não escondia isso dos irmãos. A Bíblia diz que ele deu, a certo momento, lhe deu uma túnica, e essa túnica ela era diferenciada, ela era colorida, ela era de um tecido especial, ela era caríssima. E nenhum dos outros irmãos tinha uma túnica igual à de José. Só José tinha essa túnica. E isso fez realmente muita diferença, criou muitos problemas na vida de José. E José cresceu, tornou-se homem. E no seu crescimento, José começou a adquirir um conjunto de particularidades que o tornou diferente de toda a sua família, incluindo o seu pai. Incluindo o seu pai. Aqui é um ponto que nós temos já enfatizado em algumas pregações, que é a possibilidade de nós, a convicção que nós precisamos ter de que quem escolhe o nosso futuro somos nós. Ninguém escolhe o meu futuro. Não é porque o meu pai foi de um certo jeito que eu tenho que ser como ele. Não é porque os meus irmãos são de um certo jeito que eu tenho que seguir os meus irmãos. Existe uma lógica natural. Nós sabemos disso. Filho segue o exemplo do pai. Menina segue o exemplo da mãe. Numa família com muitos filhos, os filhos mais novos seguem o exemplo dos irmãos mais velhos. Isso é a lógica natural. E não está errado, não tem nada de errado nisso. Quando há valores e princípios de integridade que valem a pena ser seguidos. Entende? Agora, quando não há esses princípios, quando o contexto que está associado é ruim, quando o contexto é negro, cabe a nós escolher se a gente quer ser do mesmo jeito que eles foram ou se a gente quer ser diferente. Está certo? Se não é porque o meu pai não era ladrão, viu? Mas não era porque se o meu pai fosse ladrão, não era porque ele tinha sido ladrão que eu sou obrigado a seguir a vida do crime. É verdade ou não é? Estamos a dar um exemplo extremo. Não é porque a mãe era de um certo jeito, era uma fofoqueira, uma bisbilhoteira, que a filha tem que ser uma fofoqueira e uma bisbilhoteira. Não é porque o casamento do pai e da mãe não deu certo que o meu casamento também não vai dar certo. Não existe uma maldição hereditária. Nós escolhemos ser quem nós queremos ser. E nós podemos querer ser diferentes. José, a grande particularidade de José é que ele escolheu ser diferente. E ele escolheu ser diferente em uma geração corrompida. Lembram a história de Jacó? É bonito aquele contexto em que ele é enganado pelo seu tio, casa com uma mulher que ele não queria, aí é obrigado a trabalhar mais 7 anos para ter a mulher que ele queria. É uma história conturbada, não é? Mas só se sabe porque é que isso aconteceu na vida de Jacó. Porque Jacó era um vigarista. Sabe quem era Jacó? Jacó é um vigarista, um enganador. Jacó passou a vida toda aprontando. É estranho, não é? Um dos patriarcas de Israel. Mas é verdade. Sabe vocês sabem que os nomes em hebraico têm significado, não é? Sabe o que é que significa Jacó? Significa suplantador. Aquele que passa a perna no outro. Entende? Aquele que engana o outro. A Bíblia diz que Jacó, ele era filho de Isaac, né? Só que
a esposa de Isaac, ela não teve só um filho, ela teve 2 filhos, gêmeos. 2 filhos gêmeos. E ele tinha um irmão gêmeo. Como é que chamava o irmão dele? Esaú. E sabemos que na cultura judaica, a primogenitura era uma coisa muito importante. Nascer primeiro dava direitos únicos. Só para você ter uma noção, o filho primogênito ele era herdeiro de 60% da herança. Os outros 40% é que era distribuído pelos outros. Era assim que funcionava. Quando a Bíblia fala que Jacó abençoou, não é? Que Isaac abençoou, a gente pensa que é assim: eu te abençoo, meu filho, vai embora, eu te abençoo. Você vai do mesmo jeito que você veio, né? Só que não é assim, não. Quando ele dizia eu te abençoo significa toma lá o cheque, é seu. Para o judeu abençoar é isso. Sabe que o judeu adora dinheiro, né? Então quando ele abençoava era material. E a bênção do primogênito era muito maior. E no nascimento, a Bíblia diz que houve uma briga dentro do útero da mãe, entre Jacó e entre os 2 nenéns, para ver qual nascia primeiro. E quem nasceu primeiro não foi Jacó. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Ou seja, Esaú era o primogênito. E você sabe o que é que Jacó, o neném, fez? Saiu agarrado na perna do irmão, tentando puxar o irmão para trás, lá no útero da mãe, não sabia nem falar. Notem a mentalidade do camarada. Ele, ainda no ventre da mãe, ele já estava tentando passar a perna no irmão. O irmão nasceu primeiro, mas ele veio agarrado na perna porque ele estava tentando puxá-lo para trás. Mas ainda assim não deu certo. Esaú nasceu primeiro. Esaú era o primogênito. Mas ele não deu aí, mas deu mais tarde. Ele não perdeu por esperar. A vingança serve-se fria, né? E então a Bíblia conta que os meninos cresceram, tornaram-se homens, e Isaac gostava muito de Esaú. Esaú era um cara que gostava de caça, era aquele cara mais macho, não é? Peludo, bem peludo, não é? Tipo Tony Ramos. Me perdoa, Tony Ramos. Mas era assim, um cara bem peludo, muito macho, gostava de caçar. E quando ele vinha das suas caçadas, ele fazia uns guisados com aquelas carnes que ele caçava. E Isaac adorava aquele negócio ali. Então Esaú era o filho predileto de Isaac, seu pai. Por oposição, Jacó era o filho predileto da sua mãe. Ela preferia Jacó a Esaú. E então Isaac envelheceu e na sua avançada idade ele ficou cego. E quando já estava próximo da morte, veio então o momento de distribuir a bênção, a tal da bênção, né? A bênção da primogenitura. Só que antes disso, o que é que aconteceu? Houve um dia que Isaac voltou para casa, tinha ido caçar, mas não caçou nada, chegou a casa faminto, cheio de fome, e Jacó tinha preparado lá um negócio para comer, e Isaac estava tão cheio de fome, ele disse: dá-me da tua comida, dá-me do teu almoço. E ele disse: só se tu me deres a tua primogenitura. Olha a vigarice. A proposta de Jacó foi trocar a bênção da primogenitura por um almoço. E Isaac, que a Bíblia diz que era um profano, você sabe o que é um profano? É um cara que não valoriza as coisas importantes, que profana o que é importante, o que é sagrado. E primogenitura era sagrado. Mas Isaac não valorizava, achava que era pouca coisa. E ele disse: tudo bem, bota aí a comida que eu como, eu dou-te a minha primogenitura. Aí a Bíblia diz que Isaac, o profano, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, um prato de comida. E a partir mas isso por quê? Porque havia esse coração suplantador em Jacó. Bem, resumindo,
A vida de Jacó foi toda caracterizada pela trapaça, pela vigarice, por passar a perna. E sabe o que a Bíblia diz? Que quem engana acaba sendo enganado. E mais na frente ele foi enganado pelo seu tio Labão. O tio fez com ele o que ele costumava fazer com os outros. Entende? Esse é o pai de José. E José podia ter escolhido ser igual ao seu pai muito amado, que o amava muito. Ele era o filho predileto de Jacó. Não era natural que Jacó quisesse ser como seu pai. Só que Jacó quis ser diferente de seu pai. E ele era o 11º de 12 filhos, na época de 10. Tinha 10 irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos são sempre referência, não é? Eu não tive irmão mais velho, mas eu tinha amigos que tinham um irmão mais velho. Quando a gente brigava, sabe o que é que ele me dizia? Eu vou chamar meu irmão. Não é? Porque o meu irmão é a minha referência. Quem eram os irmãos de José? Eram outros suplantadores como o pai. E outro detalhe, assim como Jacó viveu enganando e acabou sendo enganado, os próprios filhos dele tornaram-se enganadores também. Eles saíam para trabalhar e faziam de tudo menos trabalhar. Cambada de malandro. Viviam aprontando. E Jacó começou a perceber que a coisa não estava correndo bem. Os negócios não estavam fluindo. Porque ele dava tarefas para os filhos executarem e as tarefas não apareciam feitas. O que é que estava acontecendo? E Jacó ia envelhecendo. A Bíblia diz que teve o tal encontro de Jacó em Peniel, não é? Que ele teve um encontro com um anjo. E desse encontro ele saiu com uma perna aleijada. Então Jacó tinha uma locomoção limitada. Ele não podia caminhar por meio daqueles campos para controlar os filhos. E os filhos foram se aproveitando de toda essa situação. E aquilo virou bagunça. Os filhos começaram a enganar o pai. Até que José torna-se um jovem, 18 anos, por aí, né? Já com capacidade. E como ele era o filho predileto de Jacó, e além de ser um filho predileto de Jacó, e ele era da total confiança de Jacó. Porquê? Porque José escolheu ser diferente, escolheu ser íntegro, escolheu ser fiel, escolheu ser um homem de confiança, escolheu ter palavra. Então ele escolheu um caminho totalmente diferente, tanto do seu pai quanto dos seus irmãos. E Jacó percebeu isso no filho. E então, aí o que é que aconteceu? O filho mais novo tornou-se o líder dos seus irmãos. Jacó incumbiu o filho mais novo de vigiar e controlar tudo que estava a ser feito pelos seus irmãos. E isso é o outro motivo da raiva dos irmãos. Por quê? Porque em vez do filho mais novo, o seu irmão mais novo, estar a segui-los, ele tornou-se o líder deles. E outra questão, a integridade. Talvez o principal motivo da inveja dos irmãos de José era a integridade dele. Ele não era subornável. Ele não dava para o aliciar, para que ele ficasse no bando deles. Entende? Se ele dissesse, não conta para nosso pai, ele ia contar. Porque essa era a função dele. Ele não ia contar porque ele era, como é que se fala aqui? Fofoqueiro. Né? Tem outra palavra aí, aquele que entrega o amigo, né? Dedo duro. Não era isso. X9, não era isso. É porque essa era a função dele. O pai tinha incumbido ele de uma missão e ele executava a sua missão com integridade, com profissionalismo, da forma correta. Tinha que falar, ele falava. Se era para elogiar, ele elogiava. Se era para criticar, ele criticava. Ele falava o que tinha que falar, era o trabalho dele. Entendem porque é que ele falava? Ele não era porque ele era dedo duro. Porque a gente, ao estudar o histórico de José, a gente percebe que isto não fazia parte da personalidade, do caráter dele. Era um cara extremamente íntegro. E isso por quê? Porque ele escolheu ser diferente. Ele não quis seguir os passos. Então eu não sou obrigado a seguir. Se há algum mau exemplo no meu pai, eu não tenho que seguir o mau exemplo dele. Eu posso seguir um exemplo bom.
Eu posso escolher melhores referências. E no que o meu pai é uma boa referência, eu adoto essa referência. Entende? A Bíblia diz não. A gente às vezes fala que quem gosta de peixe, não é? Sabe que peixe tem uma carne muito saborosa. Mas peixe também tem uma outra coisa, né? Tem as espinhas. E o que é que a gente faz? A gente deixa de comer peixe? Alguns deixam. Mas o certo é a gente comer a carne e deixar as espinhas na borda do prato. Então é isso que a gente às vezes tem que fazer, saber selecionar, saber separar o que é de aproveitar, o que é de bom exemplo nas nossas referências, a gente adota, a gente recebe. O que não é bom exemplo, a gente bota na beirada do prato. São as espinhas. Entende? E isso foi o que José aprendeu a fazer. Só que essa integridade e esses valores, ele adquiriu de onde? Ele adquiriu de Deus. Porque a cultura, os ensinamentos em relação a Deus vinham de geração em geração, era passado dos pais para os filhos. E Jacó, apesar da vida tortuosa dele, ele sabia quais eram os princípios de Deus, e ele passava esses princípios para os seus filhos, assim como certamente sua mãe, Rebeca, né? E ele aprendeu os princípios de Deus, e ele escolheu seguir os princípios de Deus, em vez de seguir os seus próprios os princípios que ele trazia da herança familiar dele. Bem, resumindo, isso lhe custou 13 anos de sofrimento. Aquele processo ali que nós lemos, do momento em que ele é amarrado e preso pelos seus irmãos, vendido aos ismaelitas, levado para o Egito, tornado escravo, aí ele vai para a casa de Potifar, lá acontece aquele negócio da sedução da mulher de Potifar, é acusado injustamente de estupro, é preso injustamente, passa um tempo na prisão, acontece aquela situação com os dois amigos prisioneiros, em que ele interpreta dois sonhos, um morre, o outro é solto, só que o que é solto esquece dele, e vão passando os anos, até que ele chega na presença de Faraó. O período que passou entre o momento em que ele é amarrado pelos irmãos, até que ele vai à presença de Faraó, são 13 anos. 13 anos de vida, desperdiçados, jogados no mato. Aparentemente. Na verdade, tudo fez parte do processo e do caminho de Deus. O que é maravilhoso, uma das coisas que é maravilhosa na história de José, eu gostaria de me deter algumas semanas meditando nesse rapaz aqui, e uma das coisas que é delicioso é ver que Deus tinha um plano maravilhoso para a vida daquele homem, e tudo fazia parte do processo. Uma das coisas que para nós é difícil entender é como o sofrimento nos ajuda a crescer. A gente cresce muito mais facilmente no sofrimento do que quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente se acomoda, a gente paralisa, a gente fica estagnado, porque não está bom. Vai mexer o quê? Vai mexer para quê? Né? Às vezes a gente diz assim, se mexer piora, né? Não mexe. Time que ganha não se mexe, né? Então a gente não mexe. Agora quando a coisa está ruim, o que é que faz? Quando o time começa a perder, troca treinador, manda jogador embora, cai a diretoria, mexe, que tem que melhorar. E dá a volta e volta a ganhar de novo. E é isso que acontece na nossa vida. Então aqueles 13 anos foi a preparação, já estou terminando, foi a preparação de Deus na vida de Jacó, na vida de José. Né? Porque vocês tentem visualizar, José na casa de seu pai era um menino. Um rapaz com 18 anos é um jovem, não é um homem feito. É ou não é? Então tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para ser trabalhada na sua personalidade e no seu caráter. Havia umas linhas mestras que estavam sendo lançadas na vida dele, que era justamente esse caminho que ele escolheu seguir de integridade, de ser um homem fiel ao seu pai, à sua família, depois ao seu patrão, ao seu senhor, no caso de Potifar, né, que ele foi fiel a ele. E uma coisa maravilhosa que eu vejo na vida de José é que ele sempre
como é que eu falo? Ele sempre funcionou bem em todos os ambientes onde estava. Entende? Não é bem essa a expressão que eu quero falar, mas o sentido é esse. Ele sempre venceu em todos os momentos, mesmo na prisão. Ou seja, ele sempre foi bem sucedido. Entende? Você repara, o cara é um jovem, 11º filho de uma família, né? Tinha tudo para ser um dos esquecidos, né? Num contexto social em que o primogênito tem todos os privilégios. E ele é o 11º. E ele assume preponderância entre todos os irmãos e torna-se o líder. Isso provoca raiva nos irmãos. Acontece todo esse processo. Ele vai para a casa de Potifar. Quando ele está na casa de Potifar, o que é que acontece? Ele começa a trabalhar com fidelidade e integridade. O seu patrão começa a ver que o cara é esperto, que o cara é inteligente, começa a botá-lo em responsabilidades e chega a um ponto que ele se torna o mordomo da casa de Potifar. Ou seja, era ele que mandava em todos os criados. Só não mandava no patrão e na mulher. Entende? Ou seja, ele está numa situação ruim, porque ele está como escravo, mas mesmo assim ele usa sempre o contexto para liderar no espaço onde ele está, para se dar bem. Não é se dar bem no sentido ruim, no sentido positivo, entende? Para vencer naquele contexto. Aí ele é acusado de estupro, vai para a prisão, e o que é que acontece dentro da prisão? Ele começa a trabalhar com integridade e fidelidade. O líder do cárcere, o carcereiro, vê que o cara é diferente dos outros e puxa ele para junto de si e o torna líder da prisão. Entende? Lembram no filme que em certo momento ele estava na lavandaria no começo, botando as roupas na máquina, e depois mais na frente ele já estava numa secretária tomando anotações, porque ele já estava liderando a lavandaria toda. Os outros estavam botando as roupas e ele já estava fazendo o registro. Porque o cara era esperto, era inteligente. E o dono da prisão disse: rapaz, eu vou colocar esse cara já numa posição de liderança, porque ele vai me ajudar. Em todos os momentos, ele, apesar da situação ser ruim, ele sempre se destacou. Ele sempre venceu no contexto onde ele estava. Aí quando ele é solto da prisão, ele vai a Faraó e ele é nomeado o quê? Primeiro-ministro do Egito. Só o Faraó ficou acima dele. O resto ele mandava em tudo. Ele conseguiu vencer em todos os contextos, mesmo nos mais negativos e sombrios, como por exemplo a prisão. Até na prisão ele conseguiu vencer. Era de uma capacidade, a vida dele, que é uma coisa impressionante. E tudo isso porquê? Porque ele viveu uma vida irrepreensível. Fidelidade provavelmente é a palavra que melhor define José do Egito. Homem fiel. Sempre foi íntegro, sempre foi fiel. Foi fiel aos seus pais, foi fiel a Deus, foi fiel aos seus patrões e líderes, aos seus senhores, foi fiel na prisão, foi fiel quando era pobre e foi fiel quando ele era rico. Sempre ele foi fiel. Uma característica que marcou a vida dele, em oposição ao que acontecia na casa dele, na casa da família dele. E daqui nós temos, nessa passagem aqui, então nessa passagem aqui de Gênesis 49, nós temos o quê? O livro do Gênesis está chegando ao final, né? O livro do Gênesis termina justamente com a história de José. Como eu disse, ele tem 50 capítulos, está no 49, pertinho de acabar a história, né? A história do Gênesis. E nós temos aqui Jacó, agora já velho, pouco antes de morrer, e ele sentindo que o tempo da partida dele estava muito próximo, ele resolve chamar os seus filhos, e um a um, e ele tem uma palavra profética de bênção sobre a vida de cada um dos seus filhos. Ele chama um a um os seus 12 filhos e tem uma palavra profética de bênção na vida de cada um deles. E quando chega a vez de José, quando isto aqui já se passa depois do final da história toda, quando José já tinha perdoado os irmãos,
mandou chamar o seu pai Jacó, eles foram todos para o Egito, não é? A gente sabe que o contexto social era um contexto de crise, contexto de fome, por isso é que os irmãos tiveram que ir lá para pedir ajuda, né? Aí ele manda vir a família toda vai toda para o Egito, e ele recebe todo mundo, acomoda todo mundo fica na bênção. Então já está o final da história, entende? E José também a idade vai avançando, seu pai está muito velho, e Jacó então resolve abençoar todos os filhos. Ele chama então cada um dos filhos e tem uma palavra profética de bênção sobre a vida de cada um deles. E quando chega a vez de José, a palavra profética de Jacó é essa aí. Então o que nós temos aqui nesse versículo 22 que nós lemos no começo, é a palavra que o pai dá para o filho. É o testemunho de Jacó em favor do seu filho José. E olha o que Jacó diz do seu filho. José é um ramo frutífero. Isso é a palavra de Jacó em relação a José. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Terceiro, seus ramos correm sobre os muros. Então Jacó, ele decreta 3 verdades fundamentais na vida de José. Primeira verdade, ele diz: José é um homem que dá fruto. É um homem cuja vida tem fruto. Não é? Você sabe que tem árvore que não dá fruto. Tem ou não tem? Não sei se tem, deve ter. Não sou muito especialista nessa área da botânica, não. Mas parece que tem árvore que não dá fruto, né? Tem árvore que dá fruto, mas não dá para comer. Não é comestível, não é? Só dá uma semente. Tem árvore que dá fruto bom. Não é? Tem árvore que dá fruto. A Bíblia fala acerca de um encontro que Jesus teve com uma árvore. Você lembra qual foi? Jesus encontrou-se uma vez com uma árvore. Que era uma figueira. A figueira dá laranjas, né? O que é que dá a figueira? Dá figos. Aqui tem figos no Ceará, não tem não, né? Alguém que já comeu figos? Bom, figo é delicioso. Na minha terra existia figueiras mesmo. E quando chegava a época a gente saía, eu e o bando dos meus amigos, né, tudo menino, e a gente ia comer figos. A gente arrancava da árvore e comia. Né? Aí, um dia Jesus teve um encontro com essa árvore. E o que é que Jesus desejou comer da figueira? Figos. E a figueira tinha figos? Não. Era uma árvore sem frutos. E Jesus diz a Bíblia que Jesus amaldiçoou a árvore. E no dia seguinte eles passaram de novo lá em frente à árvore, e a árvore estava seca. A árvore estava morta. Ia morrer. A árvore que não dá fruto, a Bíblia diz que Jesus corta e lança no fogo, né? José era um ramo frutífero, era uma árvore que dá fruto. Um dos principais motivos para o fruto de José estava justamente nas qualidades da vida dele. Por que é que ele dava fruto? Por causa da sua integridade e da sua fidelidade. Reparem aquilo que nós falamos há pouco. Em todos os momentos, todas as etapas da vida dele, ele deu fruto. Mesmo na prisão, ele deu fruto. Ele sempre deu fruto. Para eu e você darmos fruto, para a minha vida ser frutífera, eu não tenho que estar, a minha vida não tem que estar maravilhosa. Entende? Às vezes a gente acha que a gente só vai dar fruto quando a gente resolver um bocado de pepino que tem aqui na nossa vida, que a gente precisa tratar, precisa resolver, aí a gente vai dar lugar. Não é? Tem uma pessoa que a gente conhece que diz assim: eu vou no culto, eu só tenho que resolver aqui uns negócios, não é? Quando eu resolver esse negócio aqui, eu vou no culto. Tem ou não tem? É? José não precisava de resolver os negócios dele para poder dar fruto. Ele dava fruto a si mesmo. A gente às vezes tem essa ideia de que para a nossa vida ser frutífera, ser produtiva, para nós deslancharmos, a gente tem que resolver primeiro os pepinos. Só que a gente nunca vai resolver os pepinos todos, sempre vão aparecer pepinos novos para a gente resolver. Toda a vida vai ter pepino. Então a gente tem que se acostumar a dar fruto com os pepinos. Se calhar o pepino já é fruto.
E quem gosta de pepino sabe que é bom, né? Então é assim que funciona. José sempre dava fruto. A vida dele era uma vida frutífera. Por que a sua vida ela era tão invejada pelos seus irmãos? Por 3 motivos. Primeiro, porque ele era o filho predileto do pai e Jacó não escondia. Segundo, porque ele era diferente deles, não vivia impiamente como eles viviam. E em terceiro, porque a sua integridade o colocou como líder deles. Entende? Por isso é que ele dava fruto. A sua vida ela era uma vida frutuosa. E ele sempre se salientava em todo o contexto onde ele estava. Se era no meio dos irmãos, era agradável ele ser líder de irmãos que o invejavam. É um ambiente favorável. Não é? Não é? Você se imagina numa empresa que você está liderando e aquelas pessoas que você está liderando, elas ficam o tempo todo tentando lhe sabotar, o tempo todo tentando lhe passar a perna, o tempo todo tentando provar que o seu trabalho não é bom. É bom viver num ambiente desse? Era num ambiente desse que José estava. E ele deu fruto. E ele deu fruto daquele ambiente. E ele conseguiu crescer e se destacar no meio desse ambiente. E ele sempre deu fruto. E o que o fez dar fruto foi justamente a sua integridade. E o mais interessante é que ele não aprendeu essa integridade com a família. Ele aprendeu essa integridade com Deus. Ele não tinha referências boas na família. Talvez sua mãe pudesse ser um pouco diferente. A Bíblia não fala muito da Rebeca, mas talvez ela pudesse ter sido quem lançou as sementes na vida de José. Mas do seu pai ele não tinha boas referências. Dos seus irmãos, pior ainda. Então José, ele teve tudo para ser uma pessoa totalmente diferente daquela que ele foi. Pelo seu histórico familiar. Que era totalmente o inverso daquilo que ele foi como homem. Em segundo lugar, ele foi um homem frutífero junto à fonte. Qual é a fonte? A fonte é Deus. Ele escolheu bem a fonte de onde ele foi beber. Nós somos muitas vezes o resultado das nossas influências. Alguém disse que a nossa vida é o resultado das pessoas que nos influenciam e dos livros que nós lemos. Você é o resultado das pessoas que o influenciaram e dos livros que você leu nos últimos 5 anos. Eles moldam a sua personalidade. As pessoas que são minha referência e os livros que eu leio. E se você não lê livros, está pior ainda. Se você não lê livros, está pior ainda. Aí você diz, não gosto de ler, ouça. Tem audiobooks para poder ouvir. É ou não é? É só baixar na internet, é gratuito. Então não há motivo para ser preguiçoso. Pode baixar, que não tem problema não. Se tiver problemas de direitos autorais, pague. Que resolve o problema. E é barato. Pronto. Então nós somos o resultado das fontes. E José escolheu bem a fonte onde ele foi beber. E a fonte onde ele foi beber foi Deus. De onde ele aprendeu a ser íntegro e a ser fiel. Foi com Deus que ele aprendeu tudo isso. Isso vai nos lembrar o Salmo 1. Quem abre aí a Bíblia no Salmo 1? O Eric, por favor. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Continua, Eric. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não andam assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor reconhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
lembra ou não lembra Jacó, não lembra José, esse Salmo 1, né? Um homem que não andou no caminho da impiedade, não seguiu o exemplo dos ímpios, ainda que fossem da sua família mais próxima. Antes, pelo contrário, ele escolheu onde ele ia beber. E a Bíblia diz que, esse Salmo diz que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E quando a árvore está próxima de uma fonte de água, o que é que acontece? Ela floresce, ela cresce, ela consegue tirar os nutrientes de que precisa para se desenvolver muito mais rapidamente e torna-se uma árvore muito mais bonita, muito mais poderosa, porque ela tem ótimos nutrientes. Foi isso que José escolheu para a sua vida. Ele soube escolher as fontes de onde ele ia beber. A qualidade dos nossos frutos depende das fontes de onde nós andamos bebendo, sabia? A qualidade da nossa vida, meus queridos, a nossa vida é para dar fruto. É ou não é? A gente não pode passar por esse mundo e olhar para trás e dizer assim, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz nessa vida? Eu não fiz nada. Eu comi, bebi, gozei, casei, separei, fiz filho, deixei filho, espremeu a laranja, não deu suco nenhum. Entende? Quando a gente fala de fruto, a gente fala do quê? Deixar marcas na nossa sociedade, termos uma presença marcante no meio onde a gente está, em que as pessoas nos conhecem e nos respeitam, em que a nossa voz tem um valor, tem um peso, em que na hora que alguém precisa de uma ajuda, ela sabe onde é que a gente está, sabe nos procurar. E assim, não, vou falar com fulano porque ele tem um bom fruto para me abençoar. Não é? Qual é o fruto que a gente está tendo na nossa vida? Ou será que nós estamos parasitando por essa vida, passando, deixando o tempo passar, e um dia a morte vai nos levar, e a gente foi completamente anônimo, insignificante, irrelevante. Se a gente não tivesse nascido, ninguém tinha dado conta. É essa a vida que você quer para você? Eu não quero essa vida para mim. Eu quero uma vida como José. Uma vida que foi marcante no seu tempo, na sua geração, nos diversos contextos onde ele foi colocado. Uma vida em que ele não escolheu, não esperou estar na bênção para ser frutífero, para ser influente, para ser referência. Ele conseguiu ser referência na prisão, no meio dos condenados, não é? Ele conseguiu ser referência sendo escravo, e ele não nasceu escravo. José não tinha mentalidade de escravo, ele não sabia o que era ser escravo. Você imagina um menino criado com todos os paparicos do seu pai, com todos os privilégios, com todo o amor, com todo o chamego, com toda a proteção, e de repente a vida muda de cabeça para baixo e ele vira escravo. E como nós dissemos, quando ele chegou na casa de Potifar, ele não foi logo colocado na chefia. Ele começou por baixo, lavando os banheiros, fazendo aquilo que ninguém queria fazer, cortando lenha. Antigamente não havia eletricidade, não havia gás, não havia essas coisas, era tudo assim na força do braço. José foi fazer essas coisas. O menino favorito do pai, cadê o menino favorito do pai? Agora vai trabalhar. Foi ralar. E o que é que aconteceu? Ele cortava lenha, mas cortava melhor que os outros. Ele lavava o banheiro, mas lavava melhor que os outros. E ele fazia tudo, mas fazia melhor que os outros. E o seu senhor começou a ver que o cara que era melhor que os outros, e foi puxando ele para cima. Você acha que isso foi de um momento para o outro? Foi um processo. E muitas vezes a gente não sabe sofrer. A gente quer logo passar para cima. E a Bíblia diz que em todos os lugares Deus era com ele. Sabe qual era o diferencial na vida dele? O grande diferencial da vida de José era esse: Deus era com ele. Em todo o lugar onde ele estivesse, Deus era com ele. Na realidade, quando a gente lê a história de José, a gente lê como quem está de fora, não é? E você tem a oportunidade de ler o livro e saber o final da história, não é? A gente percebe que havia ali um plano macro por trás de tudo isso, não é? Planejado pelo próprio Deus, que tinha um objetivo final a atingir no final. O que é que acontecia? Lá na frente, no final, ia haver uma grande crise,
uma grande fome, e Deus precisou providenciar alguém para ser a salvação do mundo da época. Notem que o Egito, na época, era como os Estados Unidos hoje. Era a nação referência, era a superpotência da época, tanto em termos econômicos como em termos militares. Para onde é que os irmãos de José correram quando começaram a passar fome? Para o Egito. Se no Egito não tiver, não tem mais canto nenhum. É a única salvação, é o Egito. E Deus escolheu José para salvar o mundo daquela época de uma grande desgraça que estava para acontecer. De uma grande fome que ia morrer muita gente. E Deus usou todo aquele processo para colocar o homem certo, no lugar certo, no tempo certo, para livrar o mundo de uma grande fome. Isso foi feito através de José. Né? Mas isso é agora nós que já lemos o livro, né? Já conhecemos o final da história e sabemos que a coisa acabou bem. Mas vá lá viver no momento, no dia a dia, um dia de cada vez. Né? Você é um abençoado, você é uma pessoa com dons, é uma pessoa com talentos, é um prodígio, né? Aí de prodígio você vira escravo. Isso, meu Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? O que é que está acontecendo na minha vida? Aí quando você julga que não pode piorar, piora. Você vai preso acusado de estupro. É aquele tipo de crime que nem os presos gostam, né? Né? Tem crime que até o preso fica com raiva. Só se dele que não foi hoje em dia. Não sei se naquele tempo era muito diferente. Tem ladrão honesto, né? Tem bandido íntegro. Faz coisa, mas não faz todo tipo de coisa. Né? A gente sabe que hoje quem faz certo tipo de crimes morre na cadeia. Porque os próprios presos matam ele. Né? Eu estava ouvindo uma pregação hoje que o pregador dizia que o ser humano hoje faz coisas que até o diabo tem vergonha. Né? Então o diabo fica com vergonha do que o homem está fazendo. De tão ruim que a humanidade consegue ser. Pois José, quando achou que já tudo estava... Quando achou que a coisa estava mal, quando ele achou que tinha batido no fundo, piorou mais ainda. E ele disse assim, meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida? Para que isso tudo? O que é que está acontecendo aqui? Notem o nível de espiritualidade desse camarada para ele aceitar o plano de Deus do jeito que ele vinha. E a única coisa que ele sabia é assim, eu não fiz nada. Eu não me portei mal. Eu não fiz nada de errado. Então Deus tem que ter algum plano aqui. Porque quando você diz assim, eu estou sofrendo, mas eu sei por que eu estou sofrendo, porque eu pisei na bola lá atrás, né? A sua consciência fica culpada e você não sabe se aquilo é plano de Deus ou se é castigo. Ou consequência. Porque às vezes não é castigo, é só consequência, né? Se você der uma pisada numa pedra, fica com o pé machucado, fica ou não fica? Não é castigo, é consequência. Você acha que Deus está castigando você porque deu uma pisada na pedra? Não, se pisar na pedra e a pedra for aguçada, ela fere mesmo. Às vezes é só consequência. Só que a gente fica naquela. Será que é consequência? Obrigado, Eric. Será que é consequência? ou o que é? Né? Mas José tinha consciência de que não era consequência, nem era castigo. Ele não tinha feito nada de errado, nem na família dele, nem na casa de Potifar, nem dentro da prisão. Então, Deus tinha que ter um plano naquilo tudo. E ele simplesmente aceitou. Só que ele não aceitou como aquele cara que desiste, entende? Se resigna, pronto, deixa. Quase como Jó, Deus o deu, Deus o tirou. Pronto, acabou a história. Né? Ele não aceitou com resignação. Ele aceitou, mas agora, no contexto onde eu estou, eu vou vencer. Dentro das limitações, é só uma prisão. Tudo bem, mas eu vou vencer dentro dessa prisão. As pessoas que eu vou liderar são a escumalha da sociedade. Né? Quem não presta na sociedade. Tudo bem, não tem problema, eu vou lidar sobre eles. E ele sempre conseguiu se dar bem. Terceira lição, ou terceira bênção de Jacó para José. Jacó diz,
além de dizer que ele seria um ramo frutífero e que esse ramo frutífero estaria junto à fonte, ele diz: seus ramos correm para fora dos muros. Ou seja, às vezes nós somos uma bênção, mas é só naquele contextozinho, no nosso ciclozinho, não é? Na minha família todo mundo me adora. Eu chego lá, é aquela festa. Mas é só na minha família. Lá fora ninguém sabe nem quem eu sou, não é? Na minha família eu sou o crentezão. Todo mundo pede para eu orar. Lá fora ninguém sabe nem que eu sou crente, não é? José não se limitou a ser uma bênção dentro da família dele, dentro da casa dele. Ele tinha tudo para se tornar o líder daquela família. Só que o plano de Deus para ele era que ele se tornasse um líder muito mais abrangente. Porque a necessidade que vinha lá na frente era muito maior, e ele precisava tomar de conta não apenas dos negócios do pai dele, das terras, dos terrenos do pai dele, do gado do pai dele, ele precisava tomar de conta de uma nação inteira. Na realidade, ele precisava tomar de conta do mundo da época. E ele providenciou o alimento para todo o mundo daquele tempo. O mundo conhecido, né? Ele sabia que havia mais mundo, mas naquela época não sabia. Então, Jacó profetizou isso para a vida do filho. Além de você ser uma bênção, você não vai ser só uma bênção aqui dentro de casa. Eu quero ser uma bênção lá fora também. Eu não quero ser uma bênção só para os meus amigos. Eu quero ser uma bênção para aqueles que não me conhecem ainda. Eu quero ser uma referência nessa cidade. Não apenas na nossa igreja. Um dos problemas da igreja hoje é que a igreja muitas vezes cresce fechada, né? A gente tem aqui um núcleozinho, estamos confortáveis, gostamos todos muito uns dos outros, gostamos do nosso culto, de vez em quando entra alguém novo, a gente se anima, né? Glória a Deus, e estamos bem aqui. Não, a gente tem que ser bênção lá fora. Tem muita carência, tem muita necessidade, por isso a nossa igreja chama-se comunidade, porque a gente quer estar inserido na comunidade. A gente quer fazer trabalho social, a gente quer ajudar quem precisa. Tem muita gente carente, muita gente precisando de ajuda. E essa gente não está aqui dentro. Está lá fora. E como é que eu faço para ajudar? Eu tenho que ser uma bênção além dos muros. Os meus ramos, eles têm que crescer por cima. Sabe aquela árvore que ela cresce e os ramos passam por cima do muro? Está vendo? Até dá briga. Que o vizinho começa a ficar com raiva dos ramos, né? Só que quando os ramos passam por cima do muro, a lei diz que o fruto que estiver na árvore, no seu terreno, é seu. Entende? Então você escolhe, ou colhe o fruto, ou compra a briga, para mandar cortar os ramos. O homem que é inteligente, ele não compra a briga, ele colhe o fruto. Porque o fruto que está no terreno dele é dele. Deixa a árvore crescer, a árvore está bonita, está linda, está dando fruto. Amém, glória a Deus. E o fruto que está no meu terreno é meu e não estou sendo abençoado. José era esse tipo de árvore. Era uma árvore que cresceu, os ramos se estenderam além das fronteiras, não é? Mesmo enquanto líder do Egito, ele continuou a ser um líder e uma referência. As outras nações vieram e comer dos celeiros do Egito, tudo quanto ele administrou, tudo quanto ele economizou naqueles 7 anos de fartura. E ele conseguiu ser uma bênção para todos os povos à volta do Egito. Não só dentro do Egito, não só dentro da família de Jacó, mas para todo o mundo daquela época. E nós precisamos, às vezes, ser um pouco mais ambiciosos. E ser ambicioso no sentido da bênção é bom, né? Às vezes a pessoa é ambiciosa no sentido do materialismo, do querer mais, da ganância. Jacó, de certa forma, ele era esse tipo de ambicioso. Por isso ele ultrapassava, porque ele era ambicioso. Ele quis a herança do irmão dele. Ele quis a primogenitura do irmão dele. Aí ele passou a perna no irmão para conseguir a primogenitura do irmão. Porque ele era ambicioso no mau sentido. Mas José escolheu ser ambicioso no bom sentido. No sentido de ser uma bênção maior para mais gente, conseguir chegar mais longe. E nós podemos fazer isso. Com pessoas e como igreja. Precisamos ter essa ambição. De deixar que os nossos ramos cresçam. Às vezes eu conheço igreja que quando começa a crescer muito, o pastor fica assustado, não é? E começa a cortar os ramos.
Porque está crescendo demais. Está bom do jeito que está. Uma vez eu vi por causa da minha profissão, eu já fiz vários projetos de igrejas. Não é? E às vezes eu fico admirado com os terrenos que o cara vem para fazer o projeto. E uma vez eu vi uma igreja que ela estava entalada entre 2 prédios e por trás tinha outro. E dentro daquela igreja só cabia 100 pessoas. Eu disse assim, esse homem só quer ter uma igreja com 100 pessoas. E o prédio era próprio. Porque quando você está num ponto alugado e tem 100 pessoas, você diz assim, quando ficar cheio eu vou para outro canto. Eu não é? Tá? Lotou, vamos embora. Mas arranjar um espaço maior. Agora, quando o prédio é próprio, você está num local que você não tem como crescer para canto nenhum, só para cima. O que é que você está dizendo? Diz assim, eu não quero que os meus ramos cresçam. O meu limite é esse. São 100 pessoas, eu não quero mais. Quando chegar nesse limite está bom demais. Eu não quero que os meus ramos cresçam. Quando eles começarem a crescer demais, eu vou e corto. É o que esse camarada estava fazendo ali. Ele se autolimitou àquele padrãozinho ali, porque estava bom demais. A gente não pode pensar assim. Se Deus abençoar nossas vidas, e Deus quer abençoar nossas vidas, e Deus quer usar nossas vidas, você acha que tem tanta gente assim, se oferecendo para Deus trabalhar? Você acha que tem tanta gente assim? Tem muita gente pensando em si, querendo Deus para o abençoar, querendo Deus para o enriquecer, querendo Deus para o fazer crescer. Ora, pessoas que estejam disponíveis para Deus usar, para Deus crescer, para Deus fazer crescer o seu reino, para Deus fazer crescer a sua igreja a nível global, não essa igrejinha, mas a igreja a nível global. Você acha que tem muita gente? E quando alguém se oferece, o que é que Deus faz? Diz, vem meu amigo, vem, que o que eu estou precisando é dizer-te assim, eu vou te usar. Pois vamos prosperar na dimensão do reino. Vamos crescer. Vamos crescer. Deus quer gente assim no seu reino. E nós podemos ser essas pessoas. Amém? Pois que Deus nos abençoe. Que a gente continue aprendendo com esse rapaz aqui, o José, o Zé, como alguns chamam, os mais íntimos, né? E que Deus abençoe nossas vidas. Próxima semana a gente vai continuar meditando alguma coisa ainda sobre a vida dele. E aproveitando o gancho que o filme nos deu, né? Para a gente aprender mais alguma coisa. Amém? Mas que Deus vos abençoe. Convido você a ficar de pé. Vamos terminar com oração.